Olá pessoal, você que está acompanhando esse vídeo agora ao vivo, hoje eu vou conversar com um economista, que inclusive foi meu professor na época de jornalismo em Campina Grande, professor de uma cadeira que chamava Realidade Socioeconômica do Brasil. Ele é economista, é o professor Geraldo Medeiros, que inclusive já foi secretário de Saúde em Campina Grande. E eu vou conversar com ele. Ele já entrou aqui. Falar. Olá, professor. Professor Geraldo Medeiros. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Acho que está escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu O senhor clareio aí mais está aqui. tudo escuro. Pois não. Tudo bem com Melhorou um vocês? pouco. Como é que tá? Eu estou aqui no escuro, eu acho que aqui fica mais claro. Ótimo, excelente, excelente. Em primeiro lugar, professor, quero dizer que é uma satisfação estar falando com o senhor aqui, depois de 18 anos, em que eu fui teu aluno na Universidade Estadual da Paraíba, na cadeira lá, Realidade Socioeconômica do Brasil. Acho que o nome da cadeira era essa. E o senhor, enquanto economista, trazia para a gente excelentes reflexões. Era isso mesmo, era a realidade socioeconômica e política brasileira. Eu fui professor várias vezes desse componente, me dava um prazer muito grande. E fiz muitos amigos nesse período todo aí que eu estive ministrando. Você é um deles. E é muito legal, né? Você falou que é o que? 2002 foi que você cursou? 2002, ou seja, 18 anos já aí. Tô ficando velho, hein? 18 anos. É, e se você tá, né? E eu. Mas, mas é isso, né? O tempo passa. É muito legal ver os ex-alunos assim bem, né? Trabalhando na profissão. Eu tenho, de alguma forma, acompanhado seus passos também e quero lhe parabenizar pelo brilhantismo na Obrigado, profissão que vocês. obrigado. Obrigado, professor. Então, eu estou sempre vendo o senhor aí no Instagram, muitas vezes tocando violão, grande fã de Fagner, mas hoje eu convidei o senhor aqui para a gente falar sobre economia, né? O senhor, só apresentando aqui para o pessoal, o professor Geraldo Medeiros, professor da UEPB, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Economia Rural, também pela UFPB, membro do Conselho de Educação, pelo que ele me falou, o senhor estava me falando, o membro do Conselho de Educação de... Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Eu acho que você está aí no Rio Excelente. Grande do Norte, né? Isso, eu voltei para cá, né? Que eu comecei a carreira aí em Campina, como estagiário lá da TV Paraíba, depois repórter TV Itararé, voltei para o Rio Grande do Norte, criei a primeira TV via internet do Rio Grande do Norte, que foi TV Seridó, depois voltei para Paraíba, lá em João Pessoa, e aí, o ano passado, eu voltei para cá, para Natal, nesse caso. Mas, Você professor, está em Natal agora? oi? Você está em Natal agora? Estou em Natal, estou em Natal. Hoje Oh, que eu legal. trabalho Adoro aqui Natal. como coordenador de comunicação de um deputado daqui. É, professor, eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando, e aí eu fico imaginando já naquele momento lá de sala de aula, aquele cara que faz aquela visão geral, panorâmica do Brasil, e a minha pergunta é simples: aonde é que vamos parar com a nossa situação econômica? Porque, lógico que, em primeiro lugar, as vidas. E o senhor, enquanto foi secretário de saúde também de Campina Grande, o senhor sabe o que é lidar com a administração e também com essa questão da saúde ao mesmo tempo. Mas como é que vai ficar a nossa economia, provavelmente já nos próximos meses e talvez a década? Qual é a visão que o senhor tem a respeito da inflação econômica? Olha, a primeira resposta eu não sei responder a sua pergunta. E aí, porque de fato a gente está vivendo algo que a gente não poderia nunca imaginar que acontecesse. A pandemia, ela acontecer como ela está acontecendo, não estava no radar, não
estava nas previsões de ninguém, né? Quando a gente olhava para 2020, não tinha no cenário pandemia vindo em frente, né? Mas a gente se dedicava exclusivamente a saber a economia brasileira volta a crescer, como é que ela volta a crescer. Passamos esses anos todos em recessão, né? Desde lá, aquela época do impeachment de Dilma para cá, a economia afundou. E a gente estava discutindo, 2020 vai ser uma retomada, né? Temos perspectivas, eram essas as discussões naquele momento. O que eu tenho dito com quem eu tenho falado é que a pandemia existe, o problema ele é concreto, né? Não é uma questão de dizer assim, ignore o vírus, não tem como ignorar. E não é um problema nosso, brasileiro apenas, mas é um problema mundial. A gente está numa crise nunca imaginada no mundo inteiro. E o que vai ser depois desse período, eu não sei. Eu acho que ninguém sabe. E ninguém sabe pelo seguinte, Vanderlei, a gente imagina o nosso cenário otimista que a gente passaria um mês em casa e passar desse mês em casa, a gente voltaria daqui a pouco às atividades. Então, teria um retrocesso econômico, teria uma queda da economia, mas daqui a pouco tudo voltava. Isso a gente não tem certeza. Ou talvez a gente comece a ver que não é isso, que não vai ser assim. A gente está diante de um problema suficientemente grave que nós vamos ter uma redefinição de muitos dos hábitos das pessoas. Vamos ter uma redefinição porque está morrendo muita gente. Infelizmente, a tendência é que morra muito mais gente. O Brasil não chegou no pico ainda, né, da doença. Aqui na Paraíba está todo mundo em casa, mas os números estão aumentando em todos os lugares. Em João Pessoa já existe uma epidemia. Então, a tendência é que nós tenhamos reflexos muito grandes aí nesses próximos dias. Então, não dá para pensar, ou pelo menos a gente já começa a pensar, de que não vai ser assim, passou o tempo, tudo volta como era antes. Não. A gente não sabe quanto tempo nós vamos precisar ficar reclusos, nós vamos precisar ficar em isolamento. E aí nem estou discutindo isolamento vertical ou horizontal. Independentemente, e eu sou a favor do horizontal, eu acho que a gente tem que ficar em casa mesmo, né? Porque não tem solução para o vírus, não tem vacina, não tem remédio ainda. Então a gente tem que ficar quieto, né? Para evitar pegar nesse momento. E daqui a pouco vão inventar alguma coisa, eu tenho certeza que inventam. Mas nós vamos ter uma redefinição de tudo, ao que tudo indica, né? Porque eu estou pensando o seguinte, nós estamos nesse desmame agora de muitos hábitos que nós tínhamos, né? Hábitos sociais, né? De irmos ao restaurante, de irmos ao bar, né? De irmos ao cabeleireiro e por aí vai. E tudo isso está sendo ressignificado nesse momento. Nós estamos ficando com medo e existem recomendações de que nós não façamos esses atos, até porque o restaurante que frequentamos está fechado e tudo está fechado. Então, quando é que nós vamos readquirir a confiança para frequentar esses lugares? A perspectiva é de que isso não vai acontecer nem tão cedo, porque esse vírus ele não vai desaparecer num passe de mágica. E também a vacina, se é que vai vir vacina, né? Eu acredito que venha, mas a gente pode colocar médio e longo prazo para isso, também não vai vir logo, né? Então, a economia, ela de fato, ela vai afundar. E a economia mundial, não é a economia brasileira apenas. Eu acho muito engraçado, porque os economistas gostam muito de tentarem fazer previsões sobre o crescimento do PIB, estimativas, e eles erram todas as previsões. Eu nunca vi acertar. É importante fazer as projeções, porque a gente tem uma ideia para onde está indo, mas nunca se acerta. Mas já se trabalha com a queda do PIB de 10% esse ano. Eu digo assim, pode ser maior do que isso. E queda do PIB em 10%, quando a economia já não crescia, quando a economia só afundou nesses últimos anos, então a gente está caindo, onde a gente pensava que era o fundo do poço, a gente está indo mais para baixo ainda.
né? Então, isso dá a dimensão do que está acontecendo. O que eu queria dizer, eu acho que a economia, nós vamos ter prejuízos muito grandes, é, as repercussões, elas são ruins, nós estamos tendo queda de renda, o governo está tendo queda de arrecadação, né? Governo federal, estadual, municipal, isso vai significar também problemas nos gastos públicos, nos municípios, né? Diminuição de salários e por aí vai. Isso tudo vai estar acontecendo e nós vamos sofrer todos os efeitos dessa crise, né? Os efeitos desse problema. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso já está acontecendo e a gente tende a ter mais dificuldades no futuro. O que eu queria dizer é que talvez esteja se discutindo pouco sobre isso, em especial com a classe empresarial. Eu acho que a classe empresarial, pelo menos aqui em Campina Grande, é uma elite econômica, mas é uma elite muito limitada do ponto de vista da compreensão sobre a realidade. Então, é uma elite econômica que está pensando ainda no conflito capital versus trabalho e colocando todo o peso contra o trabalhador. E eu acho que é um momento, existem classes, existem diferenças de classe, não tem dúvida nenhuma. Classe trabalhadora e classe capitalista são antagônicas. Mas é o momento de se unir e de se ter um projeto pela vida, no primeiro momento, em segundo lugar, um projeto pelo país. E é possível, no momento de crise, todo mundo fazer a diferença. E o que eu estou querendo dizer é que, ao invés de se fazer, como estão fazendo aqui em Campina Grande, passeatas pela reabertura do comércio, saia de casa, né, e por aí vai, o que é algo que preocupa muito, porque eu fui secretário de saúde aqui em Campina Grande, eu conheço a realidade daqui, nós não temos leitos suficientes para atender as pessoas se esse problema explodir aqui em Campina Grande. Eu estava vendo, estamos com 12 casos aqui em Campina Grande, mas a população está indo para as ruas. Eu não ando nas ruas do centro, eu passo pelo carro, de carro, quando preciso, nas poucas vezes que sair, e vejo muita gente nas ruas. E isso daí significa que se esse vírus chega, se isso se transforma aqui na cidade em epidemia, o sistema de saúde ele não está preparado para atender essas pessoas. E a gente vai ter calamidade, como já tivemos na Itália, como está acontecendo nesse momento no Ceará, mais especificamente em Fortaleza. A situação de Fortaleza preocupa e é real, né? Ela está acontecendo nesse momento. O que eu estou querendo dizer, para não me estender tanto, é que falta a esse empresariado a capacidade de pensar nesses novos tempos. Quando a gente fala tanto em empreendedorismo, é o momento dos empreendedores, é o momento de se compreender de que esse problema existe, os hábitos das pessoas estão mudados nesse momento, e é importante compreender, não vão ficar mudados só por um mês, 2 meses, 3 meses. Nós vamos ter hábitos permanentes, porque as ondas virão, vem aquela ameaça, abre um pouquinho daqui, como está acontecendo na China. Daqui a pouco, não, está vindo de novo, todo mundo se fecha de novo. Então, nós vamos ter hábitos diferentes, nós vamos ter uma tendência de uma economia menos globalizada, vamos ter uma tendência de menos viagens, de menos aglomerações, não é? Dá para pensar alguém querer ir para um show daqui a pouco? Aqui em Campina Grande, o prefeito cometeu o absurdo de adiar o São João de junho para outubro. E aí eu fico, primeiro, o prefeito não teve a capacidade de compreender que não é só até junho que esse problema fica, ele custou muito adiar. Ele ainda queria manter o São João em junho. E aí, Isso eu acho que deveria ser cancelado como um todo, não deveria nem pensar em adiar. tem que cancelar para esse ano. Não há condições. Primeiro por isso, porque o problema, lá em outubro, ele adiou para outubro, não vai estar resolvido, como ele imagina. Segundo, a gente está falando de uma festa junina. E festa junina, ela acontece em junho. Então, não há sentido colocar a festa junina em outubro, porque é aquele clima de junho, é o milho, é a brincadeira, né? É o forró.
não faz sentido. O problema aqui em Campina Grande é que se colocaram tantas duplas sertanejas no São João que acabaram descaracterizando a festa daqui. Mas eu entendo que São João tem que ter o forró, tem que ter os nossos ritmos, e eu estou incluindo, não sei nem um preconceito ao que se chama de forró de plástico. Eu acho que tem que ter todo mundo, tem que ter Nordeste mesmo, com todas as tendências, com tudo que significa Nordeste. Mas não dá para ser dominado pela dupla sertaneja. Deixa a dupla sertaneja para outra festa, né? Não é na nossa festa. Então, só concluindo, eu estou me estendendo demais, eu acho que é o momento dos empreendedores, é o momento de pensar diferente. Quais são as novas necessidades? Qual será o comportamento das pessoas nesse futuro? E eu não tenho dúvidas que esses comportamentos estão mudando e alguns desses comportamentos não serão de curto prazo, serão comportamentos de longo prazo. Pode ter certeza que o show, as aglomerações, as grandes festas, não faz nenhum sentido fazer nenhuma esse ano. Nós não vamos ter segurança, nós não vamos ter, né, tranquilidade para ir para a aglomeração. Esse comportamento de ficar mais recluso vai demorar bastante. Né? E aí, só para encerrar, não dá para dizer também que essas sejam medidas só para quem está em grupo de risco, né? Os pobres idosos estão sendo vítimas de bullying muito forte, e não dá para pensar que seja apenas para os hipertensos, diabéticos, né? E por aí vai. Mas para todos, para todas as pessoas, o risco de morte existe para todo mundo. Então, quem tem morrido não é só diabético, não é só idoso. E isso é importante que as pessoas compreendam. Falei demais, não foi? Não era para falar. Não, excelente. O senhor falando é sempre bom, a gente sempre fica atento ao que o senhor está falando. Pelo cenário que o senhor colocou aí, inclusive nesse cenário de entretenimento, gera um outro problema social também, que é o pessoal que vive desse setor, e a gente sabe que isso é indiscutível, porque a necessidade agora e a prioridade é cuidar de vidas. Mas eu queria, voltando para o assunto da economia especificamente, o senhor sabe, eu não sou economista, mas eu queria saber se seria correto a gente dizer que vai haver uma deflação. Porque, pensando aqui de maneira mais breve, a gente começa a pensar assim, pessoas vão perder o emprego, o consumo vai cair, e tudo que for de dívida, de financiamento e valores vão ter que ser renegociados. Então, assim, não sei se eu estou usando a expressão correta, mas a expressão seria essa: viveremos uma deflação, viveremos tudo isso? Olha, há uma possibilidade. Eu antes, como a gente está aqui num clima tão bom, eu vi que minha irmãzinha Márcia Brito entrou aqui na sala. Olha aí. Quero mandar um beijo para ela. É muito bom saber uma irmã que eu tenho, uma amiga irmã. E eu fiquei feliz em saber. A gente fica com saudade das pessoas, né? Nessa quarentena. Quando ela entrou, eu fiquei feliz aqui. Sobre a deflação, há uma possibilidade. A deflação é algo que é uma anormalidade na economia, porque os preços estão em queda. E alguém pode dizer, mas não é bom que os preços caiam? Alguns preços, quando caem, é bom. Quando o preço da gasolina cai, é muito bom, né? Porque significa que as pessoas ganham renda real, já que o combustível é um bem essencial, né? No caso, quando todos os preços da economia começam a cair, isso é ruim, porque significa que, pela lei da oferta e da procura, a oferta está maior do que a procura. Tem muitos produtos sendo ofertados e não tem pessoas querendo consumir. Eu diria o seguinte: é possível que isso aconteça num primeiro momento, porque, de fato, as empresas, as indústrias, elas estão com grandes estoques. E eu estou pensando que isso poderemos ter alguma deflação setorial, porque algumas indústrias estão com produtos sobrando, porque são produtos não essenciais e que, nesse momento, as pessoas cortam, né? Na medida em que as pessoas perdem a renda, ficam desempregadas, ou têm uma renda menor, que é o que está acontecendo com muita gente, as pessoas cortam gastos e, consequentemente, a gente passa a ter queda de preço. Eu coloco um exemplo aqui: o setor de viagens, né? Agências de viagens. Então, esse setor ele vai precisar se reinventar. Ele não será mais o mesmo.
E é normal que apareçam aí grandes pacotes, grandes promoções e tal. Então, nesse setor vai haver deflação, sim, né? Agora, em alguns outros setores, não necessariamente, né? No setor de alimentos, as pessoas continuam consumindo. É normal que aqui e acolá tenha algum aumento de preços, né? Pelo aumento da demanda que possa ocorrer, ou até por redução mesmo da oferta de alguns produtos agrícolas. Então, é, é um pouco isso acaba acontecendo e pode haver também um aumento de preços. Eu acho que a deflação em si ela não se torna um problema absoluto, porque o grande desafio é daqui a pouquinho é fazer essa economia girar. E eu, como tenho falado aqui, eu não sou a favor da solução kamikaze de mandar todo mundo para a rua e dizer assim, vá para a rua, temos que fazer a economia girar. Isso não é verdade, isso não vai acontecer, até porque pode, como diria o Dominguinhos, por mim você pode morrer nessa janela que eu não vou chegar nunca, né? Porque podem estar as lojas abertas, mas se as pessoas têm consciência, esses produtos eles vão continuar lá, a loja vai continuar aberta, mas isso não significa demanda. Eu acho que o grande desafio é trazer essa retomada da economia no momento propício, num segundo momento. Em momentos como esse, tem que ter a função do Estado. O Estado é o grande indutor do desenvolvimento. E antes que alguém diga, lá vem um comunista e tal, falando do Estado, quem faz isso nesse momento é um país chamado Estados Unidos da América, que tem um presidente neoliberal. Mas no momento em que a economia ela entra em problemas, nada mais do que intervenção do Estado. Nada mais do que colocar moeda para ser impressa, colocar dinheiro para ser impresso. Isso estimula a economia. Tem que o Estado gerar coisas novas. E tem dois mitos, a palavra mito é ruim nesse tempo, mas tem dois mitos que precisam ser quebrados. Precisa, entre outros, tem dois mitos. O primeiro, de que, mas se imprimir moeda não gera inflação, a tua pergunta é dizendo, professor, mas não pode ter deflação. Se o governo imprimir moeda no momento de deflação, não gera inflação, porque já está em deflação. Né? Na realidade, ele vai tirar a economia da crise, ele vai tirar a economia da deflação. E dinheiro novo significa demanda nova. As pessoas vão consumir, se elas tiverem renda, elas vão consumir mais, sim. Não vão mais consumir indo ao shopping, não vão mais consumir indo viajando, né? Como viajavam antes. Mas existem inúmeras formas de consumo a partir do que a gente está fazendo aqui, a partir da internet, a partir dos caminhos virtuais. E quando eu falo de empreendedorismo, mais do que nunca, é exatamente isso, tem que se reinventar. E precisamos de empreendedores que entendam essa nova realidade e tragam soluções para as pessoas, soluções que implicam em consumo. O segundo mito que precisa ser quebrado, isso aparece muito na televisão da minha casa, é que, eu não sei se você lembra, eu falava muito essa história da televisão da minha casa, o segundo mito é que déficit público, governo não pode ter déficit público por muito tempo, rombo das contas públicas. Aí chega o Paulo Guedes e diz que tem que cortar gastos. Né? Isso não é verdade. Setor público é diferente de nós, pessoas físicas. Os Estados Unidos da América tem déficit público de 300 bilhões de dólares por ano. E não é agora com Trump, não. Os Estados Unidos têm déficit público há mais de 30 anos. Não teve um ano sequer que o governo dos Estados Unidos tenha apresentado superávit nas suas contas. E está tudo bem por lá. Está tudo mal com a pandemia. Mas nesse período teve tudo bem com a economia norte-americana. Eles conseguiram reagir daquela crise de 2009, conseguiram ter até percentuais razoáveis de crescimento. Então, é possível ter um déficit público maior, sim. E esse déficit público ele pode ser o necessário para comandar a economia durante um tempo. Então, esse déficit público, num primeiro momento, ele, no momento de crise, é ele que pode retirar
a economia da crise. Dentro desse cenário, ou inclusive o Gilson Bezerra entrou aqui, ele perguntou se você acha que as desigualdades sociais vão aumentar após pandemia. E era mais ou menos na linha dessa pergunta que eu iria fazer. O senhor acha que com tudo isso, porque necessariamente, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, tudo vai ter que ser renegociado, já que viveremos uma nova realidade. Financiamentos terão que ser renegociados, dívidas terão que ser renegociadas e, consequentemente, os salários serão renegociados. O senhor acredita nisso? Que isso vai ocorrer? Sim, é um momento de redefinições. As pessoas elas vão perder a possibilidade de honrarem com seus compromissos, né? E esse motor da economia, ele acaba sendo induzido, né? A força disso daí vem do próprio Estado. A partir do momento em que o Estado diz, não, arrecadamos menos e vamos gastar menos a partir daí, ele acaba trazendo um efeito multiplicador negativo para a economia, porque ele gasta menos, ao gastar menos, ele começa a demitir ou a reduzir salários das pessoas, e a partir do momento que as pessoas recebem menos, as pessoas vão consumir menos, vão cortar gastos, e a partir daí começa a ter todo um efeito negativo sobre a economia. As pessoas tendo menos renda, as pessoas vão honrar menos com seus compromissos e algumas dívidas acabam sendo geradas. Nós vamos ter um momento de repensar, de fato, muitos dos compromissos. Pessoas vão ter que repensar o seu padrão de vida, isso daí não tem dúvida nenhuma, né? Porque não tendo emprego, não tendo renda, as pessoas têm que repensar. O que eu tenho insistido aqui é que é nesse momento que a gente precisa da força do Estado. A gente precisa da força do governo federal. Porque no momento em que tudo cai, o que é que Trump está fazendo lá nos Estados Unidos? Está injetando dinheiro na economia, está colocando mais dinheiro. Quando ele coloca dinheiro, ele está dizendo, não vou aceitar que a economia caia. Ele fala o tempo todo, né? Precisamos de Estados Unidos fortes, né? Nós precisamos mostrar a nossa força, a nossa economia é forte. E isso daí é possível ser feito se o governo ele banca essa conta. É preciso que ele banque essa conta. Precisamos sair, eu repito, Ele faz daquela ideia de isso, que o déficit público. ele faz isso imprimindo dinheiro, professor? Inclusive imprimindo dinheiro, porque o governo ele tem um poder que nós não temos. Eu, quando tenho contas a pagar, a fonte do pagamento das minhas contas é o meu salário. Tem outro caminho, né? Ou alguma poupança que eu tenho. O governo ele pode ter um déficit, ele pode ter um desequilíbrio nas contas, e ele cobre esse desequilíbrio imprimindo moeda. Ele tem a maquininha de fabricar moeda. No passado, se falava aquela ideia de que para imprimir moeda tinha que depositar o equivalente em ouro, né? Abraço Henrique de Areal, abraço Solange, o Sol, que bom saber que você está aqui. E aí, tô com saudade do povo, né? Já tem que interromper por isso. Mas dizer isso é que o governo ele tem essa possibilidade de imprimir moeda, e imprimindo moeda, ele não gera inflação, pelo que eu falei ainda há pouco. Se a gente está num momento de crise econômica, né, em que as empresas não estão vendendo, a partir do momento que o governo imprime, ele está dando um estímulo para essa economia. Isso não é nenhuma novidade, não tem nada que eu esteja falando aqui que sejam coisas criadas na minha cabeça, mas são coisas que não só estão presentes na teoria, né, na teoria econômica. John Maynard Keynes falava isso, e nesse século o Piketty, Thomas Piketty, tem falado muito sobre isso, tem escrito bastante sobre isso. Então, é algo da teoria, mas algo feito na prática, né? Foi assim que o mundo saiu da crise em 1929, foi assim que os Estados Unidos se tornaram hegemônicos no mundo, e também foi assim que os Estados Unidos saíram da crise de 2008, 2009. Então, nos momentos de crise, não é o mercado que nos tira da crise. Nesses momentos como esse, quem tira é o Estado. Precisamos de um Estado presente. E aí ele imprime esse dinheiro e distribui para a população via programas sociais, seria isso?
Pode ser via programas sociais. Keynes, quando escreveu a teoria dele, ele chegou a dizer que o governo ele poderia fazer isso, era importante que o governo gastasse no momento de crise. E aí o pessoal fala muito mal sobre isso, não vou falar. E ele disse, se não tiver onde gastar, ele pode contratar pessoas para enterrarem garrafas, e quando essas garrafas estiverem bem enterradinhas, ele contrata novas pessoas para desenterrar as garrafas. O que eles queriam dizer com isso? Quando o Estado gasta, ele está empregando pessoas que estavam desempregadas, pessoas que não tinham renda, passam a receber renda, e ao receberem renda, elas vão gastar no comércio local. Ao gastarem no comércio local, isso estimula que o comércio demande mais para a indústria. A indústria tendo mais demanda, ela vai demandar mais para a agricultura. A agricultura tendo mais demanda, significa mais demanda no comércio local, e isso começa a gerar um círculo, e esse círculo é um círculo virtuoso. O Estado ele pode fazer muitas coisas. Essa transferência mínima de renda, ela é importantíssima, mas não deve parar por aí. Eu tenho visto assim, que muita gente está pensando assim, nós precisamos de ações para esses 2, 3 meses. Mas eu repito, alguns problemas vão ser permanentes, alguns problemas irão perdurar. E nós precisamos pensar o nosso sistema de educação, que está parado nesse momento. Até quando nós vamos continuar com as escolas fechadas? Nós não podemos mandar as crianças, adolescentes, jovens para as escolas, para as universidades nesse momento. Nós não podemos ter essa irresponsabilidade. Aquela ideia de que nós passaríamos o mês de março em casa e o mês de abril, muito provavelmente a gente não vai passar só isso. E nós não sabemos quando é que nós poderemos voltar. Então, existem tecnologias que possibilitem que muitas aulas sejam dadas via internet, né? pelo EAD, pela tecnologia. A grande questão é, a nossa população ela tem acesso a isso? Né? Então, eu vejo aqui muita gente excluída. Né? Eu estou com alguns amigos de Areial, que eu quero mandar um abraço grande, terra Fica à vontade de querida, mandar Areial. abraço para as pessoas. Hã? Fica à vontade para mandar abraço para o pessoal aí. Ah, obrigado. Mas aí o que eu estou dizendo, né? Eu conheço tanta gente lá na terra querida, e Areal, por exemplo, né, que tem uma zona rural grande, muita gente na zona rural, como fazer essas pessoas assistirem aula, se estão na zona rural, se estão distantes de internet, e isso daí, para você exigir que essas pessoas assistam à aula, estando na zona rural, você tem que dar os meios para isso. E quando se fala, o que é que o governo pode fazer? Trazendo essa internet de qualidade para todas as pessoas é um caminho. Nós precisamos trazer mais inclusão social. Eu queria dizer mais uma coisa. Nesse momento, o que se assusta muito é que, quando a pandemia ela for chegando ao Nordeste, ela tende a se alastrar mais aqui na nossa região, porque nós temos condições sanitárias muito piores do que a média do país, muito piores do que o que acontece no Sudeste. Então, alguns serviços básicos não chegam, falta água em muitos lugares. Então, era o momento do governo agir, de gastar, trazendo um pouco de dignidade para essas pessoas, e mais do que nunca precisávamos de um grande programa de inclusão social, que eu repito, não passa só por renda, não passa só por transferência de renda, mas passa por ações que venham a transformar a vida das pessoas. E quando eu estou falando isso, eu estou falando do governo federal, né? O governo federal teria que ser o carro-chefe de um grande programa. Infelizmente, nesse momento, as ações são muito no sentido de dizer, não, é uma gripezinha, o problema não é grande e não pode se gastar muito. Então, infelizmente, não se está dando ao problema a atenção que o problema merece, da parte do governo federal, mas não devemos apenas personificar. Isso está muito presente na nossa elite empresarial. E a elite empresarial, ela mostra a sua limitação nesse momento, ao não entender o mundo que vive, ao eleger o inimigo errado até, e ao não incentivar estímulos no sentido
de se buscar coisas novas. É o momento dos empreendedores. Precisamos de ideias novas, porque o mundo está mudando. O Gil está perguntando assim, então, pelo que eu entendi, a desigualdade social pode diminuir? Eu estou achando que é o contrário, né? Desigualdade social É, pode aumentar muito. tudo. Gilson, um abraço. Na realidade, eu fico falando aqui o que deveria ser, né? O que eu gostaria que fosse. Mas entre o que eu gostaria e o que tem uma diferença muito grande, né? O mundo real ele é outro. E no mundo real, é, nós temos uma tendência do aumento dessas desigualdades. Eu cheguei a ver um empresário aqui em Campina Grande a falar que era bom que tivesse concentração de renda. E ele fala isso no início do ano passado. Eles veem uma nova política aí, e é bom que tenha um pouco de concentração de renda, porque a gente vai concentrar renda e depois a gente distribui. Ele ressuscitou a teoria do bolo de Delfim Neto, lá dos anos 70. Né? O pessoal mais jovem não sabe disso, mas Delfim Neto, que era ministro, ele dizia, governo militar, e ele dizia, vamos crescer a economia concentrando renda, mas é porque a gente está colocando, fermento no bolo, ele vai crescer, daqui a pouco, quando o bolo estiver bem crescidinho, a gente distribui. Isso não existe na economia. Né? E o próprio Delfim Neto, que falou isso, ele disse, não tinha fundamento o que eu falei. O Delfim Neto não defende mais a teoria do bolo. O Delfim Neto está vivo, lúcido, e é um intelectual brilhante. E ele disse, não existe mais a teoria do bolo. Alguns empresários aqui em Campina Grande defendem a teoria do bolo. E isso mostra a insuficiência intelectual dessas pessoas, porque não tem outro caminho, Vanderlei. Para que a economia cresça, a primeira coisa tem que ter consumo. Só cresce a economia se tiver consumo. E como é que as pessoas consomem? Tem que ter grana, tem que ter dinheiro no bolso. Se as pessoas têm dinheiro, e olha, a gente está falando aqui, você está em Natal, está olhando aqui os nossos dois estados irmãos, Rio Grande do Norte e Paraíba, Eu amo, aliás, em a Paraíba que é o meu estado de coração. oh, maravilha, maravilha. E também a recíproca é verdadeira, porque eu amo Natal. O Rio Grande do Norte é o meu segundo estado, e morei em Natal em 2017, durante vários meses, e gosto demais da cidade. Vou muito a Natal, tenho muitos amigos aí em Natal. Mas é isso. Como é que faz a economia crescer? Tem que ter consumo. E para ter consumo é preciso que tenha distribuição de renda. Nos nossos dois estados, nós temos disparidades muito grandes. Nós temos populações muito pobres. Né? Não sei se o Henrique ainda está aí, mas Henrique Solange, eu sou apaixonado por Areal, mas eu entro lá em Areal, por exemplo, e é uma cidade muito pobre. Como é que você vai fazer a economia crescer lá? Vão ser as elites? Não, tem que distribuir renda. Se essas pessoas elas passam a ter renda, elas passam a consumir no comércio local e consumindo no comércio local, a economia funciona. Professor, o senhor falou aí sobre a necessidade do consumo, mas a minha pergunta talvez até vá um pouco mais filosófica aqui. Sobre esse modelo do capitalismo que a gente tem, que é baseado no consumo e que muitas vezes eu já vi algumas expressões dizendo assim, esse vírus mostrou para a gente o que realmente é essencial, que a gente só compra o que realmente é necessário hoje em dia e aquilo que é supérfluo a gente não compra, não consome. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, estou lendo um livro atualmente chamado Do Povo para o Povo, é um livro que conta a história da democracia, e eu vou fazer um paralelo aqui que conta Atenas antiga, na Idade Antiga, em que havia um modelo de sociedade onde algumas famílias tinham terras e algumas pessoas viviam de plantar nessas terras, tinham que pagar um sexto do que produziam para os donos de terras. Chegou um ponto que ninguém mais, que as pessoas não tinham mais condição de pagar as dívidas e viravam escravos. Chegou um ponto em Atenas em que tinham muitos escravos e ali entrou em colapso. Por que eu estou fazendo esse paralelo? A gente está vivendo algo parecido, não, claro, não estou falando de escravos, mas eu estou falando do fato de que
teremos mais concentração de renda, por exemplo, nas mãos dos bancos, e sem que as pessoas tenham dinheiro e que esse dinheiro precisa ter uma forma dele chegar e que nesse modelo do capitalismo seria impossível porque só chegaria via banco através de financiamentos. O que eu pergunto para o senhor é, estamos vivendo uma espécie de colapso? Eu acho que sim, mas nós já estávamos vivendo antes do corona. Nós estamos num mundo em que o capital financeiro ele se descolou do capital produtivo, né? Nós temos muita riqueza especulativa no mundo inteiro, totalmente desassociada da riqueza produtiva. Essa riqueza, essa crise desse capital especulativo, essa crise ela se manifestou lá em 2008 nos Estados Unidos e que foi uma crise de uma grande proporção, um mundo criado naquele momento e estava ainda tentando sair, né? Nós podemos dizer que a crise de 2008 ainda não terminou totalmente. E nesse momento já se anunciava uma segunda crise. Porque o que acontece, eu estou falando tudo isso antes do corona, né? E aí o corona amplifica. O que está acontecendo nos últimos anos é que os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia sobre o mundo. O que é que faz uma nação ser hegemônica? A moeda, né? O dólar é uma moeda aceita internacionalmente, mas é uma moeda que está em crise nos últimos anos, uma moeda que perde o valor ano a ano. Ciência e tecnologia é o que faz uma nação ser hegemônica. Os Estados Unidos, durante muito tempo, anunciaram, foram um grande padrão tecnológico, científico para o mundo. Eles estão perdendo esse papel, em especial para a China, né? Para os tigres asiáticos, mas em especial para a China. Então, o que mais? O cinema, as artes também, o Hollywood entra numa crise muito grande durante esses anos. Então, o que eu estou pensando aqui, né? E, mais do que nunca, os Estados Unidos, pouca gente fala sobre isso, o governo norte-americano é o governo que mais deve no mundo. A dívida do governo norte-americano é uma dívida que ultrapassa o seu próprio PIB. É uma dívida que chega a 19 trilhões de dólares. E um dos maiores credores do governo norte-americano são os chineses. Os chineses estão sendo credores da maior nação do mundo. Então está havendo um definhamento da hegemonia norte-americana e esse definhamento ele acontece com a China tomando esse papel aos poucos, de tempo em tempo, e isso não há dúvida de que a China ela vai passar o PIB dos Estados Unidos, e essa transição de hegemonia não é uma transição pacífica. Quando a gente tem um governo republicano nos Estados Unidos, então a tendência é que essa coisa seja mais pesada, como está sendo agora, não é? Mas aí não Inclusive do ponto haveria de também vista uma mudança, não haveria também uma mudança de modelo econômico, porque a China, apesar de algumas pessoas dizerem a China é comunista, o modelo econômico deles é capitalista e muito capitalista, né? isso mesmo. Não há ideia de comunismo, né? Houve no passado, mas é capitalismo futebol clube, né? É capitalismo pesado, e eles estão assumindo as rédeas, tomando ciência, tecnologia, tomando conta da moeda, comprando, né? É isso mesmo. Alguém está dizendo aí que a China é o mercado mais atrativo para Hollywood. Exatamente, é Isso. essa O tomada Raildon, de esse hegemonia. que quem está falando aí, Raildon Lucena, ele é hoje um dos maiores nomes no audiovisual no Rio Grande do Norte, uma grande referência, criador do festival Curta Caicó, e ele está falando aqui que a China hoje é um grande, como foi que ele disse aqui, deixa eu ver, a China hoje é o mercado mais atrativo para Hollywood, muitos roteiros hoje incluem personagens chineses para atrair esse público. Bem, bem pensado, eu não tinha pensado É nisso. isso mesmo, é isso mesmo. Cássia, um beijo para você, minha aluna também, minha ex-aluna. Que bom saber que você Ah, está aí Cássia foi tua na. aluna também. Cássia foi nossa colaboradora na TV Seridoc, foi a primeira TV web do Rio Grande do Norte. Ela trabalhou com a gente. Que bom que ela foi tua aluna Olha, também. olha. Poliana também, entrou um beijo. Poliana, onde é que você está? Poliana é minha irmã, mora aqui em casa. Ela está entrando aqui na própria internet. Sim, mas o senhor Um estava beijo, falando do Poliana. modelo da China.
esse modelo, a China ela está tomando a dianteira no mundo e tomando a partir da ciência, da tecnologia, tomando a partir também da moeda, né? Então, isso tudo está fazendo com que haja uma mudança na polaridade, né? Na hegemonia mundial. E, claro, os Estados Unidos eles não cedem isso de bom grado. Ao mesmo tempo, nós já tem esse movimento aí, movimento de disputas entre as grandes potências. Ao mesmo tempo, o capitalismo vive um grande dilema, porque deixou de ser aquele capitalismo romântico que muita gente pensa, aquele capitalismo em que as empresas competem, em que os produtos chegam, em que as necessidades são atendidas, mas cada vez mais a gente tem menos capitalismo produtivo e muito mais capitalismo especulativo. O que predomina no Brasil atualmente, e quando eu falo atualmente, não só nesse governo, mas nos últimos 20 anos, pelo menos, é o domínio do capital especulativo. Quem mais ganha dinheiro com o Brasil, no Brasil, são os investidores especulativos, é quem vive de taxa de juros, é quem empresta ao governo brasileiro. Ao mesmo tempo, a economia brasileira ela sofreu um processo de desindustrialização. A nossa indústria ela vem minguando. E isso daí não teve governo nenhum que se preocupasse com esse processo de desindustrialização. Então, isso daí precisa ser revisto, porque esse capital ele começa a acumular-se de uma forma tão grande que ele suga, ele começa, para ele poder existir, já que ele não produz nada, né? O que é que gera PIB? O que gera PIB é aquilo que é gerado na agricultura, na indústria e no setor de serviços. Esse capital ele é inútil, ele não gera absolutamente nada. Então, para ele sobreviver, ele tem que sugar de onde tem atividade produtiva. E esse capital está sugando duas fontes. Ele está tomando conta dos estados nacionais, dos governos, ele está tomando conta das finanças públicas. Se fala tanto, Vanderlei, da Previdência, né? A televisão da minha casa falou o seguinte: tem que reformar a Previdência para que a economia volte a crescer. Não sei se aí no Rio Grande do Norte aparecia assim. Depois disseram, depois disseram, tem que fazer reforma trabalhista para que a economia volte a crescer. E não é assim. Pode reformar como for, mas se você não mexeu com os elementos centrais da economia, essa economia não volta a crescer. O capital, ele toma conta dos estados nacionais, de modo que hoje a gente tem quase 50% das finanças públicas no Brasil sendo vinculadas a juros da dívida pública. A dívida pública brasileira, ela não é tão alta, mas ela tem um perfil muito ruim, porque é uma dívida de curto prazo e com a taxa de juros muito alta. Então, o maior inimigo das finanças públicas no Brasil, hoje, se chama dívida pública. E pouco se fala sobre isso. Esse capital ele tomou conta do Estado brasileiro e, claro, para que as pessoas sejam conquistadas, eles dizem, não, o problema não é a dívida, o problema é a previdência. Bota de novo para a terceira idade, né? como nosso grande problema. E, na realidade, é a dívida pública que desequilibra as contas públicas. Esse capital ele tomou conta agora também da classe trabalhadora. Nós temos um desmonte da classe trabalhadora, né? A reforma trabalhista foi algo criminoso que foi feito contra a classe trabalhadora, se vendendo a ideia de que era que o custo da mão de obra no Brasil era muito alto. O que tem de mais barato no Brasil hoje é mão de obra. Mão de obra é muito barata no Brasil. Não é a mão de obra com custo alto que impede os investimentos de acontecerem. Aqui em Campina Grande, por exemplo, o que é que mais entrou de investimentos, o que é que mais foi estimulado nos últimos anos? Campina Grande, às vezes o pessoal diz, é uma cidade high-tech, é uma cidade que as pessoas vão vir por causa da tecnologia. Não foi isso. Campina Grande, o que mais teve aqui foram call centers que foram abertos e eles vieram para cá para explorar o produto que nós mais temos nesse momento, chamado mão de obra barata. Hã? Mão de obra, verdade. Mão de obra barata, professor... então eles estão saqueando essa mão de obra barata. A gente vai se aproximando do fim aqui, porque o Instagram, agora com esse
consumo grande que a internet está tendo atualmente, limitou a 1 hora as lives, então de repente pode cair aqui a nossa conversa e a gente não vai ter a oportunidade de encerrar. Então, assim, eu tinha Uhum. apenas uma pergunta para fazer, além de uma outra que colocaram aqui. Vou fazer a do Gilson, que fez mais uma pergunta aqui, que ele disse assim, quais áreas vão sofrer mais, serão mais atingidas? Exemplo, artistas musicais. Essa é uma pergunta. A minha pergunta agora é sobre a solução para esse cenário que o senhor colocou. Seria a taxação das grandes fortunas, já que a gente tem uma renda muito concentrada na mão de poucos e o dinheiro precisa ser distribuído. Seria essa a solução? Eu acho que sim. E isso não é solução de comunista, não, né? O próprio Bill Gates ele tem defendido isso. O Tomás Piketty, que eu falei aqui, que é um autor que merece ser lido, porque ele está buscando saídas para o capitalismo. Ele não é socialista, ele quer saídas para o capitalismo dentro do capitalismo. E uma saída é essa, porque tem muita fortuna, muita gente que tem dinheiro absolutamente parado, dinheiro que não serve para absolutamente nada. Então, tributar essa fortuna e transformar essa fortuna, primeiro, em distribuição de renda. E podem ter certeza, pessoal, distribuindo renda, as pessoas consomem. Muita gente está querendo consumir mais e não consome porque não tem dinheiro. Então, essa é uma grande saída. A pergunta do Gilson sobre o que pode acontecer, né, para os artistas, de fato, é o momento de reinventar. Aqueles grandes shows, né, os artistas que já perderam tanto no fim da era do CD, né, eu ainda sou daqueles que têm os CDs aqui, viu? Vocês estão vendo aqui, ó, cheio de CDs aqui, estou aqui com o do Raimundo Fagner. E é aí que eu Com gosto muito. certeza é Fagner, né? Tem que estar por perto. E aí, eles perderam tantos com os CDs, o mercado para eles passou a ser o mercado dos shows. E dificilmente a gente vai ter aquelas grandes aglomerações nos próximos tempos, mas é o momento dos empreendedores. O Safadão fez uma live agora, que segundo soube, foi a madrugada inteira, um sucesso absoluto, no momento em que eu vi a live do Safadão um pedaço, e tinha 1.700.000 pessoas ligadas no momento em que eu vi. Isso não pode ser desprezado, né? Algumas lives aí com mais de 3 milhões de pessoas, então são fenômenos que estão acontecendo, que significa novas tendências para o mercado. Aí alguém pode dizer, mas nem todo mundo é safadão, nem todo. 10 horas, né, Cássia? Cássia, eu li suas palavras, um beijo para você. 10 horas de live de safadão, né? Então, impressionante o que aconteceu, mas nem todo mundo é safadão. Mas existem aí mercados muito interessantes, eu acho que existem potenciais muito grandes. A crise ela acontece, mas como toda crise, tem oportunidades muito grandes. Entrou Lidiane, que é uma amiga tão querida, eu quero mandar um beijo para ela. Professor, para a gente encerrar aqui, com certeza esse cenário completamente vai se reformar, vai se reformular. Eu sou da área de marketing e sei que o comércio online deu uma bombada grande aí, vai um novo cenário. Eu vou citar um exemplo. Eu, apesar de ser um cara da internet, não costumava fazer feiras online. Eu ia sempre ao supermercado, que é uma coisa muito chata. E fiz feira na internet. Então, assim, tudo vai mudar muito, os shows vão mudar, a maneira de se pagar vai mudar, tudo vai mudar muito. Eu espero que a gente possa sobreviver a esse cenário. Professor, eu quero te agradecer muito. Uma grande satisfação poder falar com o senhor aqui. 18 anos depois, voltei a ter uma aula hoje de economia, muito bom. E um bom domingo para o senhor, viu? Olha, eu quero agradecer pela oportunidade. Para mim foi uma satisfação muito grande mesmo. Foi bom, o papo fluiu. Eu imaginava que, né, que fosse demorar mais até, mas era o tempo mesmo. E o papo pelo menos eu gostei muito de ver as pessoas também interagindo, né? Obrigado, Gilson. Um abraço aí para você. Mas, enfim, eu estou à disposição. É, acho que tem muitas outras coisas para a gente conversar também. Eu estou trabalhando na área da educação agora, tenho trabalhado com a economia da saúde, e nessa quarentena eu estou, como gosto muito de música e tal, estou começando a compor algumas coisas. Então,
Muita vontade Eita! de falar uma porção de coisa. Beleza, ó, a Lidiane falou que pena, peguei no final, mas se preocupa não, Lidiane, que eu vou fazer o download dessa com nossa conversa, vou colocar lá no canal do YouTube, Vanderlei Filho, que era um antigo canal da TV Seridó, essa TV web que eu te falei, que foi a primeira TV web do Rio Grande do Norte. Hoje ela se tornou o meu canal, o canal Vanderlei Filho, que não tem, claro, a mesma produção que se tinha no passado, né? Mas tem lá alguns vídeos e a Lidiane vai poder conferir o nosso bate-papo. Professor, muito obrigado. Abraço. Um abraço grande, muito bom rever.